Queridos, nós estamos tratando sobre o tema a Bíblia e o futuro. A Bíblia e o futuro. Na primeira aula, nós tratamos sobre o que é escatologia, por que estudar, né? As coisas relacionadas, né, ao porvir, ao futuro. E nós vimos que a Bíblia inteira é um livro escatológico, aponta, né, para as coisas futuras e não é só Apocalipse, Ezequiel, Daniel, mas todas as escrituras, toda a escritura aponta, né, aponta para Cristo, para redenção, para consumação, desde Gênesis 3,15. Está apontando para redenção. Então nós já falamos sobre, a aula de número 1 foi sobre a esperança do povo de Deus. A aula passada nós tratamos sobre coisas que vão acontecer, sobre o final dos tempos, sobre como vai ser com os crentes. Depois nós vamos voltar a falar sobre isso, né? E hoje nós vamos falar sobre a criação, sobre a restauração. Eu aproveitei até um estudo, como essa semana foi um pouco diferente, né? Eu aproveitei um estudo que eu dei no ano passado sobre cosmovisão bíblica, a parte do estudo que fala sobre consumação, a criação restaurada, e se aplica muito bem a essa nossa série, a Bíblia e o futuro. Afinal de contas, por que, como nós temos falado, qual a importância de estudarmos acerca das coisas futuras? Não deve ser por mera especulação. Eu quero tentar descobrir quando Jesus vai voltar. Isso é especulação, não devemos fazer isso. Jesus disse que cabe a Deus isso, né? Nós devemos vigiar, nós devemos estar prontos para a volta de Jesus, mas não ficarmos especulando. Mas então por que estudar sobre as coisas futuras? Porque é na esperança em Cristo Jesus, além desta vida, que devemos estar. Devemos ter a esperança em Cristo além desta vida. E a Bíblia fala, meus irmãos, sobre a redenção. O propósito maior, e eu creio que Davi falava sobre isso no último verso que nós vimos, do Senhor é a salvação, que é o propósito maior é a redenção. Que por vezes Deus vai permitir situações difíceis, né, sequestro, casa invadida e coisas do tipo, mas Deus tem um propósito maior, porque a nossa esperança não está numa vida aqui perfeita, porque a nossa vida aqui não é perfeita. Nós enfrentamos doença, nós enfrentamos violência, nós enfrentamos problemas, mas a Bíblia fala sobre a redenção. Mais uma vez, a nossa esperança em Cristo não pode estar apenas nesta vida, tem que ser além desta vida, porque Cristo ressuscitou. Então, quando nós tratamos sobre cosmovisão cristã, no ano passado, nós falamos sobre criação, Deus criou um mundo perfeito. Às vezes a gente ouve gente falando assim, acho que Deus não existe, porque se Deus existisse, olha, se Deus existe e se Deus é bom, a ideia da teodiceia, né? Que eles gostam de filosofia, a teodiceia. Se Deus existe e é bom, por que existe o mal? Por que existe sofrimento? Eu já contei isso para vocês, eu me lembro na época que eu dava aula no Senai da Vila Leopoldina, há alguns anos, pouco antes de vir para cá, eu dava aula na área de elétrica, eletrônica, e tinha um professor lá, um senhor, já deve ter falecido, porque há 10, 11 anos atrás ele já era um senhorzinho, e ele era aficionado por Segunda Guerra Mundial. Eu acho que ele participou da Segunda Guerra Mundial, eu acho. Mas ele era aficionado, e ele andava com pás, com recortes, e vinha mostrar para nós, o seu Maciel. Eu lembro que um dia ele falou assim, nós estávamos na sala dos professores, ele era professor de pneumático, professor muito competente na área de mecânica, pneumático, e ele falou assim, as pessoas, vocês dizem que acreditam em Deus, como pode existir um Deus se existe tanta violência? E eu fico pensando, né, um homem que é aficionado por guerra, falava das guerras com tanta, e falando de violência, né, de morte. Falou, como pode existir um Deus se existe tanto sofrimento? Ele disse assim, o homem é quebrado, é uma máquina quebrada o homem. O mundo é um mundo quebrado. Então que construtor é esse que construiu um homem quebrado, um mundo quebrado? O erro daquele senhor era em não saber que Deus não construiu um homem quebrado, que Deus não construiu um mundo quebrado. A Bíblia, e nós lemos nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, descreve que Deus fez todas as coisas, criou todas as coisas naqueles 6 dias, e tudo que Deus fez foi bom, e que Deus fez o homem muito bom, e viu Deus que era muito bom.
Deus não criou com defeito, Deus não criou quebrado. Quando Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Colocados num mundo, num paraíso ali no Éden, onde tudo era harmonioso. E eles podiam desfrutar de uma vida perfeita, em comunhão com o Criador, em comunhão profunda com o Criador, desfrutando da criação. Eles tinham um relacionamento com Deus, paz com Deus, eles tinham um relacionamento com a criação, e eles tinham um relacionamento entre eles. O homem com relacionamento com o Criador, relacionamento com a criação, podendo desfrutar da criação, podendo comer de todos aqueles frutos, né, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, desfrutar. Eu fico pensando, meus irmãos, como era o Éden, né? E desfrutar da companhia da sua esposa. E eles não tinham problemas no casamento. Não tinha DR, não tinha que discutir a relação, era um relacionamento perfeito. Deus criou um mundo perfeito. Seu Maciel, o erro dele era não saber disso. Daí ele dizer, como pode haver um Deus bom se ele criou um mundo quebrado? Não, ele criou um mundo perfeito, mas veio a queda. Deus resolveu criar o homem, dando a possibilidade do homem escolher entre o bem e o mal, e o homem escolheu o mal. O homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo e o corrompeu. Então, nós temos a criação, Deus criou todas as coisas, criou de forma perfeita, mas veio a queda. E Adão, como representante da raça humana, como se diz na teologia, né, o cabeça federal, como nosso representante, condenou a todos nós. Todos nós fomos condenados em Adão, né, no primeiro Adão. E então, meus irmãos, a Bíblia é um livro de Gênesis e Apocalipse que conta uma história. Os livros da Bíblia, eu tenho insistido nisso, e nós temos até o final do ano, e vamos continuar, se Deus permitir, no segundo domingo de fevereiro, porque o primeiro domingo é a Assembleia, nós vamos continuar no panorama bíblico do Antigo Testamento. E eu tenho insistido, e eu creio que o reverendo Wilson tem falado sobre isso também, a Bíblia não é um livro que contém 66 livros que estão ali desassociados. Os 39 do Antigo e os 27 do Novo não são livros desassociados. São livros que contam a mesma história. É, a mesma história. Os livros da Bíblia apontam para Cristo e contam a história da redenção. Desde Gênesis 3,15 até Apocalipse, que descreve bem, de forma ali muito abundante, a questão da consumação, mas descrevem a redenção, o plano da redenção, com a finalidade de redimir o homem e toda a sua criação. Deus então enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Vocês acham, irmãos, a olhar para o Salmo 3 que nós acabamos de olhar, que não está ali o plano da redenção? O Salmo 2 que nós vimos no domingo passado está muito claro, né? Falando do rei, do filho, né? Do Messias, o ungido do Senhor. Nós vimos que aquele salmo não falava sobretudo acerca de Davi, mas acerca de Cristo. E ao olharmos, meus irmãos, hoje para o Salmo 3, quando Davi diz do Senhor é a salvação, e a bênção do Senhor sobre o seu povo, Davi já aponta, meus irmãos, para a redenção. A confiança no Deus da redenção. Então, queridos, é sobre isso que a Bíblia fala. E a Bíblia também fala sobre a consumação. Aquele paraíso que Deus criou originalmente será consumado de modo perfeito. Na cosmovisão, na visão de mundo e reformado, né? Estou trazendo aqui da visão reformada, alguns colocam apenas criação, queda e redenção, outros ainda acrescentam a consumação, porque alguns colocam redenção e consumação juntos. Mas o fato, meus irmãos, que nós estamos vivendo a história da redenção. E nós começamos a ver também no início desse ano sobre a exposição de Atos, e nós vimos domingo retrasado, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Hoje, logo mais à noite, se Deus permitir, vamos olhar para Atos 2, a partir do verso 1, e nós vamos ver sobre a descida do Espírito Santo. E o que a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, aquele vento, aquele som e as línguas repartidas, o que tem a ver com a promessa ali de Atos 1:8 e o que tem a ver com o plano da redenção. E tem tudo a ver com o plano da redenção, que é por causa da proclamação da palavra.
o que Jesus havia dito lá em Atos 1:8. Então, na consumação, aquele paraíso que Deus criou vai ser consumado de forma perfeita, de modo perfeito. Bem, nas aulas anteriores, nós falamos sobre a tensão, que a gente trata muito isso em teologia bíblica, entre o já e o ainda não. Afinal de contas, e na quinta-feira nós falamos um pouco sobre isso, falando sobre liberdade e escravidão. Nós já somos libertos em Cristo, somos livres em Cristo. Então não somos mais escravos, não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Cristo. Liberdade e escravidão, como conciliar essas duas coisas, né? E nós falávamos, meus irmãos, que na quinta-feira, se você não pôde acompanhar o estudo bíblico, nós falávamos que nós já temos essa libertação do pecado, mas não da presença do pecado. Na glorificação, teremos a libertação da presença do pecado. Nós já fomos livres da culpa do pecado, justificados pela fé em Cristo Jesus, já fomos livres do poder do pecado, não somos mais escravos do pecado. Mas ainda o pecado habita em nós, um dia seremos libertos. Falando sobre essa tensão entre o já e o ainda não, a obra redentora de Deus está em andamento. Estamos sob a mesma graça, mas ainda não estamos em glória. Então nós vimos nas aulas anteriores que o reino já foi inaugurado, o reino de Cristo. Quando é, meus irmãos, que o reino de Cristo foi inaugurado? Em que momento? Quem é que se lembra? Quando Cristo veio ao mundo. André está certo aqui. Quando Jesus veio, na primeira vinda de Jesus já... Tanto é que quando nós olhamos em Mateus capítulo 5 a 7, nós lemos sobre a ética do reino. Jesus nos ensinando, começa lá com as bem-aventuranças, como vivem os cidadãos do reino de Deus. Porque o reino já foi inaugurado. Nós vivemos entre a obra da redenção, já realizada por Cristo na cruz, mas ainda não consumada em seu retorno. Eu disse, não sei se foi no domingo passado ou retrasado, que nós estamos sendo salvos. Podemos ter absoluta certeza da salvação em Cristo. Mas a obra ainda não foi consumada. Mas Paulo nos tranquiliza dizendo, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então Cristo, ele morreu, levando sobre si a culpa dos nossos pecados. Ele ressuscitou, nos garantindo também a ressurreição no último dia, como nós lemos ainda há pouco em 1 Coríntios 15. Mas nós já fomos justificados, aqueles que creem em Cristo já são justificados pela fé, são declarados justos em Cristo. Nós estamos sendo santificados, mas um dia seremos glorificados. Eu acho muito interessante aquele cântico que descreve bem tudo isso, né? Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado livre serei. Salvo pela graça, né? Então é isso. Então a obra da salvação ainda não foi consumada. É o já e o ainda não. Paulo fala até, já conta com isso, que ele diz, nós justificados, né? Nós que fomos escolhidos por Deus, né? Eleitos, justificados, Paulo já fala glorificados. Paulo já conta com isso, porque aquele que começou a boa obra, ele vai concluir, né? Então, irmãos, Jesus já reina, o reino de Cristo já... nós vamos falar sobre isso no próximo domingo, sobre as visões, né? Milenismo, sobre o milênio, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. A maioria dos presbiterianos, não são todos, mas a maioria crê que o milênio já está em andamento. Nós não cremos num milênio literal, 1000 anos literalmente. Nós cremos que quando Jesus veio, ele já inaugurou o reino, e este é o milênio, e ele vai se concluir quando Jesus voltar. E na aula passada, que nós falamos sobre a segunda vinda de Cristo, nós vimos que nós não cremos em duas vindas de Cristo, né? Alguns irmãos nossos que pensam diferente de nós, né? Eles que são dispensacionalistas, né? Nós somos aliancistas, vamos explicar essas coisas no domingo que vem. Esses nossos irmãos creem em duas vindas ainda de Jesus, duas voltas. Jesus vai vir mais duas vezes. Nós não, nós cremos pelas Escrituras que apenas uma vez Jesus vai voltar. Jesus já veio e Jesus vai voltar mais uma vez. Então, nós cremos que o reino de Deus já foi inaugurado. Nós vivemos entre a obra da redenção já realizada, mas ainda não consumada. Ela vai ser consumada quando Cristo voltar. E aí nós vimos na semana passada
a respeito da volta de Cristo, que é algo certo, que a Bíblia fala, não sabemos quando acontecerá, mas precisamos vigiar. Quais são as nossas atitudes em relação à volta de Cristo? Será uma volta visível, todo olho verá, todos vão escutar, vai ser algo maravilhoso, estrondoso, vai ser um dia terrível para aqueles que não pertencem a Cristo, mas para aqueles que pertencem a Cristo vai ser um dia glorioso. Bem, irmãos, vamos falar um pouco hoje sobre o fim do mundo. Ao morrermos, entraremos na presença de Deus. Isso eu já falei também em aula, eu acho que foi na primeira aula, se não me engano, ou no domingo passado. Nós não cremos, irmãos, na doutrina, como os adventistas, testemunhas de Jeová ensinam também, que sobre o sono da alma. Que a pessoa morreu, ela fica num estado de inconsciência até Jesus voltar. E os adventistas e testemunhas de Jeová dizem que a alma dos ímpios será aniquilada, vão deixar de existir. Bom, a Bíblia também não fala sobre isso, não fala isso. A Bíblia fala que aqueles que morrem sem Cristo, sem estar em Cristo, sem a esperança em Cristo, sem terem sido lavados pelo sangue do Cordeiro, que morrem em seus pecados, eles já passam por um estado de tormenta, nós vamos ver isso depois, e quando Jesus voltar, aqueles que já tiveram morrido vão estar num estado de tormenta, vão ter o corpo ressuscitado também, mas para condenação eterna. Eu quero começar falando sobre os salvos, aqueles que morrem com Cristo, eles já passam a desfrutar da presença do Senhor. Eu até citei, eu creio que foi no domingo passado, o livro A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman, e ele trabalha esse assunto de forma, eu creio, muito clara. Eu gosto muito do capítulo que ele trata sobre isso, mostrando que nós vimos no domingo passado alguns textos, nós olhamos lá para o texto de 1 Coríntios, olhamos Tessalonicenses, alguns textos que falam sobre isso, que o nosso corpo será ressuscitado, aqueles que já tiverem morrido, vão voltar com Cristo, vão ter o corpo ressuscitado e nós vamos ter um encontro com a gente mesmo. O nosso espírito, que vai voltar com Cristo, vai se encontrar com o nosso corpo, que vai ser transformado em glória. E o nosso corpo vai ser transformado em glória para habitarmos com o Senhor para todo sempre, que era a esperança de Davi. Como é que ele termina o Salmo 23? E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, um corpo, meus irmãos, revestido de glória. Paulo diz que o nosso corpo será como o de Cristo, no sentido de glorificado. E quando nós morremos, o nosso espírito já passa para a presença do Senhor. Vocês se lembram qual foi a palavra de Jesus para um dos ladrões que estavam ao seu lado na cruz? Quando o ladrão diz assim: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, quando nós morremos, o nosso espírito, lá em Eclesiastes fala sobre isso, o corpo volta para a terra e o espírito para Deus. E a Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas nós entendemos que já passamos para um estado de alegria, de satisfação. Ainda parcial. Por que parcial? Porque não estaremos no corpo físico, apenas em espírito. Quando esse estado vai ser completo? Na ressurreição, quando o espírito e corpo estiverem juntos novamente, quando reinaremos com o Senhor para todo sempre. Aí será um estado completo. Mas ainda que seja um estado de gozo parcial, porque estaremos apenas em espírito, já vai ser um estado maravilhoso, o partir e estar com Cristo. Daí Paulo dizer, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Como a Bíblia fala, em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. Aí fala, em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eles usam uma vírgula para indicar outra coisa. E a vírgula faz toda a diferença, Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu estou te dizendo hoje. Mas aquele Rodrigo Silva, tem muita gente assistindo as mensagens dele, os estudos dele, é um teólogo adventista. Cuidado, irmãos. Aliás, cuidado, sei que os irmãos gostam. Como é que é aquela Novo Tempo dos adventistas? Tem coisa interessante, mas cuidado. As crianças estudam na escola adventista, Eu sou grato a Deus pela oportunidade, mas a gente está ali sempre acompanhando. Peço o microfone para a irmã Silene. Porque, inclusive,
doutor Rodrigo Silva, ele tem um estudo sobre isso, ele falou que foi não sei aonde, fez um estudo do grego, e ele defende que o texto diz isso, né? Em verdade te digo hoje, estarás comigo. Não, meus irmãos, Jesus está dizendo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E outros textos, né, que agora eu não tenho para mostrar para os irmãos, mas que mostram, que dão, inclusive, aquele livro A Bíblia e o Futuro. A Cláudia até entregou para a Lúcia agora há pouco, que a igreja tem um exemplar na biblioteca, né? O Anthony Huckman, ele mostra, né, várias passagens que dão essa ideia, já, e como eu citei, Paulo mesmo, por que Paulo diria assim, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor? Se ele iria ficar num estado de inconsciência? Não faz sentido, né, Silene? Justamente falando sobre esse pastor Rodrigo Silva, eu estava vendo um podcast dele, estava num podcast, e a pessoa perguntou para ele sobre por que até o senhor falou do professor, né? Por que Deus era tão bom e Deus tinha criado o bem e o mal. E aí ele comparou o mal com a luz, com o preto, a cor preta, e com o escuro. Ele falou que Deus não criou o mal. Na verdade, o mal é a ausência do bem. A ausência do bem. É isso mesmo? Há uma discussão muito... Esse é um assunto... Não é um assunto fácil, complexo. A questão do mal, da origem do mal, né? Alguns teólogos dizem que, de fato, o mal não foi criado. Tem um teólogo, não lembro se é o James Packer, que diz assim, que compara com a ferrugem. Que você tem ali um metal e a ferrugem surge ali, mas não é que alguém colocou a ferrugem, ele criou a ferrugem. Ela é um processo de deterioração de algo que existe, que foi criado. Mas a ferrugem é apenas um processo de deterioração. Então, um dos teólogos compara o mal com isso, né? Mas é um assunto assim complexo. Uma coisa é certa, nós não cremos que Deus tenha criado o mal, seja o autor do mal, porque a Bíblia diz que Deus é bom, mas que Deus permitiu o mal, né? Eu me lembro, numa das aulas de Instituto Bíblico ainda, a aluna perguntou assim, professor, como pode Deus ter criado Adão, né? Adão sem pecado, e Adão pecou. Aí eu lembro que o professor respondeu para ela, se você me responder uma outra pergunta, eu te respondo essa. Como pode Lúcifer, né? Como pode Satanás tendo sido criado, porque Adão ainda teve a influência do tentador, mas e Lúcifer? Criado um anjo, né, sem pecado, mas Deus criou com a possibilidade de pecar, né? Nós não temos o livre-arbítrio, mas os anjos tinham, né? Aqueles que caíram, né? Escolheram pecar. Qual a resposta para isso? Aonde nós chegamos na teologia, o meu limite é esse. Deus criou tudo perfeito, mas alguns no mundo espiritual, e no caso de Adão e Eva, deu essa possibilidade de escolha. E quando no mundo espiritual aqueles anjos escolheram, né, pecar, foi uma escolha deles. Então, não faz de Deus o autor do mal, mas não significa que isso pegou Deus de surpresa. Significa que Deus permitiu por algum propósito. Só que eu paro aí, meus irmãos, porque ir além disso é especulação, né? Dizer, não, então Deus criou mesmo o mal, ou Deus não sabia, foi pego de surpresa. Não, eu creio que Deus não é o criador do mal, mas Deus permitiu. Como hoje, quer dizer, pensa nos atos do diabo. Fogem ao controle de Deus? Não. Mas é Deus fazendo. Pensa um exemplo que a Bíblia dá a respeito de Judas. Na pregação de Pedro, né, ele fala, então foi Deus quem tirou a vida de Cristo. Judas traiu a Jesus, foi Deus que obrigou Judas a trair a Jesus. Judas seguiu o seu próprio coração. Mas Pedro diz que isso já estava dentro dos desígnios eternos de Deus. Que Jesus fosse traído e crucificado. Foram os soldados os soldados tiraram a vida de Jesus, as autoridades judaicas envolvidas, Judas, o traidor, tudo isso. Tudo isso já estava no plano eterno de Deus, já estava, até para a nossa salvação. Mas Deus executou isso? É o culpado? Não. Agora, então, o Dr. Augusto Nicodemos até fala de aparentes paradoxos. A soberania de Deus e a liberdade do homem. As duas coisas estão nas Escrituras. A gente não pode pegar uma em detrimento da outra. Deus é soberano sobre tudo? É. Deus é bom, perfeito? É.
Existe o mal? Existe. Foge do controle de Deus? Não foge. Como conciliar essas duas coisas? Eu prefiro dizer que está além da nossa compreensão. Alguns dizem, isso aí chamar de mistério é para quem não quer. Eu acho que além disso acaba nos levando a pecar. Então eu prefiro chegar nesse limite e dizer, a partir daí eu não vou, é um mistério. Mas uma coisa é certa, Deus é bom, é perfeito, criou tudo perfeito, com a possibilidade da escolha. Alguns seres escolheram o mal, no caso do mundo espiritual e no caso de Adão e Eva, e nós sofremos as consequências do pecado até hoje. Mas o que importa aqui, meus irmãos, que é o nosso assunto, é que Deus vai restaurar todas as coisas. Esse é o nosso ponto principal. Jesus voltará, confortando seus discípulos, lá em João 14, ele fala. Alguns vão dizer que Jesus está falando da sua obra, quando ele fala assim, eu vou e quando preparar lugar voltarei. Eu acho que é o John MacArthur, ele defende que Jesus está dizendo assim, está se referindo à crucificação, à ressurreição. Outros creem que Jesus está falando de fato, olha, eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar, eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, Jesus vai voltar. Este acontecimento trará ao fim toda a existência terrena presente, e a Bíblia diz que, nós vimos isso também recentemente na exposição de 2 Pedro, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há uma discussão, meus irmãos, com relação ao fim do mundo, no que diz respeito a se tudo vai ser destruído e acabar e Deus vai fazer criar do nada, ou se vai haver uma restauração. Nós cremos, a maioria crê num aspecto de restauração. Não que tudo vai acabar, Deus vai destruir e acabar com tudo, e vai fazer, mas vai restaurar o que Ele já criou. A ideia é de uma restauração do que foi criado. Então haverá uma destruição, mas não é uma destruição completa no sentido de que vai acabar tudo. Por isso que eu fiquei até em dúvida se deixaria essa frase, Esse acontecimento trará ao fim toda a existência terrena presente. Porque não é a ideia de que vai acabar tudo e Deus vai fazer do nada como Ele criou todas as coisas no início, No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Não, é no sentido de que aquilo que Deus criou e é destruído, Deus vai restaurar. Então Ele não vai criar de novo, Ele vai restaurar aquilo que foi destruído. A criação como conhecemos hoje passará, pois está contaminada pelo pecado. A nova criação será total e eternamente livre do pecado, e viveremos em uma criação perfeita e gloriosa com Cristo para sempre. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Agora nós vamos começar a ler os textos, é o que mais nos interessa, é o que a Bíblia diz. Apocalipse 21, esse é um texto que nós vamos recorrer a ele algumas vezes aqui no estudo de hoje. Apocalipse 21 trata sobre o novo céu e a nova terra, na visão que Deus deu a João lá na ilha de Patmos. E João diz, e vi no novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Vejam, irmãos, Deus não está presente na nossa vida? Nós já não somos povo de Deus? Então por que o texto está dizendo que nesse novo céu e nova terra, que aí o Senhor vai tabernacular conosco, vai habitar conosco, e Ele será o nosso Deus e nós seremos povos de Deus? Vejam, mais uma vez aqui é a tensão entre o já e o ainda não. De fato, nós já somos de Deus. Pedro disse, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor de Deus. Não é algo que vai acontecer, nós já somos de Deus, e Deus está conosco. Agora, por que o texto está dizendo? É que isso aqui, meus irmãos, vai acontecer de forma plena. O Senhor está conosco? Está. Onde está Deus? Onde está Cristo? O corpo de Cristo está aqui? Não. O corpo de Cristo. Na ceia do Senhor, nós usamos os elementos
crendo que o pão não se transforma no corpo de Cristo, nem o vinho, o fruto da uva, se transforma no sangue de Cristo. Nós cremos na presença espiritual de Cristo. Através do Espírito, Cristo se faz presente. Mas nós cremos que o corpo de Cristo está no céu. A destra de Paulo, em Romanos 8, diz isso, que Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Então, irmãos, Cristo não está fisicamente conosco. O reino do Senhor já foi inaugurado, já. Cristo já reina? Já. Mas Ele reina visivelmente? Não. Então, aqui o texto está dizendo que Jesus vai tabernacular conosco, vai fazer morada conosco, Jesus vai vir e vai estar presencialmente conosco. E nós veremos a Cristo. E então é o já e o ainda não. Nós já somos povo de Deus, Ele já é o nosso Deus, Ele já está conosco. Daí eu citei ainda há pouco o Salmo 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu citei o Salmo 23, 4, Davi dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Mas um dia o Senhor estará presencialmente e plenamente conosco. E o reino do Senhor vai ser estabelecido de forma completa e visível. Algo que não aconteceu. Jesus já reina, mas não visivelmente. Não de forma consumada, né, como acontecerá, como nós vemos aqui em Apocalipse 21, nesses primeiros versículos. E vejam a continuação, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vejam, meus irmãos, hoje nós ainda experimentamos a morte. Eu estive ontem num velório, um pastor amigo meu lá de Peruíbe pediu que eu levasse uma palavra num velório que era em Campo Limpo Paulista. Ele disse, eu não vou conseguir ir até Campo Limpo Paulista, é a mãe de uma senhora aqui da minha igreja de Peruíbe, você pode ir? Eu falei, claro, eu vou. E eu e a Cris estivemos ontem à tarde no cemitério ali em Campo Limpo Paulista, levando uma palavra. E a gente vê o sofrimento das pessoas ali, o choro das pessoas. E o que eu disse para confortar, pelo menos uma das filhas que crê em Cristo, e a mãe dela crê em Cristo, é isso. É que a nossa esperança em Cristo está além desta vida. Mas um dia nós não vamos experimentar mais isso. Nós experimentamos hoje. Né? Ainda daqui a alguns dias vai completar mais um ano do falecimento do meu pai, né, que foi em fevereiro, dia 12 de fevereiro. Então eu me lembro bem do dia como foi. Eu me lembro, e até hoje eu choro, né, com saudade do meu pai e de outros entes queridos. Mas um dia, meus irmãos, não haverá mais isso. Já pararam para pensar? Ninguém vai envelhecer, ninguém vai morrer. Nós não vamos sofrer pela morte de um ente querido. Não haverá mais morte. Se não haverá mais morte, a sequência diz também não haverá mais luto. Se não há morte, não haverá mais luto. E o texto continua, nem pranto, não haverá choro, não haverá dor. Ninguém vai adoecer, ninguém vai sentir dor. Porque as primeiras coisas passaram. Mas irmãos, hoje as primeiras coisas ainda não passaram. Por isso a gente deve agir como Davi, nós vimos ainda há pouco no Salmo 3. Colocando diante dele em oração, confiando nele, pedindo o livramento do Senhor. Mas nas horas difíceis, mesmo quando Deus não nos livrar, não tirar o espinho da nossa carne, como aconteceu com Paulo, Deus não tirou, saber que Ele é o Deus da salvação e um dia essas primeiras coisas vão passar. É possível viver em paz, mesmo nas primeiras coisas? Nós vimos ainda há pouco, olhando para o Salmo 3, que é possível, ainda nas primeiras coisas, antes do Senhor fazer novas todas as coisas, experimentar paz e alegria em meio ao sofrimento, porque o Senhor está conosco e porque nós contemplamos essa redenção. E aí o texto continua, diz, e aquele que estava no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que está queimando no fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Olha aqui, meus irmãos, a ideia de a alma, como os adventistas testemunhas de Jeová dizem, a alma do ímpio vai ser aniquilada, o ímpio vai deixar de existir. Ué, será que Jesus não sabe o que fala então? Ele fala aqui do lago que está queimando com fogo e enxofre. Jesus fala da segunda morte. E que não é a segunda morte deixar de existir, mas é um sofrimento. A Bíblia fala, e é um assunto difícil mesmo, das penas eternas. E a Bíblia, Jesus foi o que mais falou sobre o inferno, né? Mas vamos voltar aqui para a questão da nova criação. Então, irmãos, um dia o Senhor Jesus vai fazer novas todas as coisas. Ele ainda não fez. Nós ainda vivemos nas primeiras coisas, com esperança na restauração da nova criação. A Escritura diz, aí citando o apóstolo Paulo em Romanos 8, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, mas que ela será redimida do cativeiro da corrupção. Vejam, Deus criou tudo perfeito, tudo bom. Aí veio o pecado. E não somente a raça humana sofre as consequências do pecado, mas toda a criação. E é por isso que toda a criação geme. E um dia haverá a restauração total, não somente de nós, seres humanos, daqueles que pertencem ao Senhor, mas dos céus e da terra, de toda a criação que vai ser redimida da corrupção. Isso ocorrerá no retorno glorioso de Cristo. Como eu disse, nós cremos em apenas um retorno. E citando novamente 2 Pedro, os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E o Senhor, então, como eu citei ainda há pouco em Apocalipse 21, vai fazer novos céus e nova terra. A glória vindoura, meus irmãos, ela é cósmica em seu escopo e abrange não apenas um novo céu, mas também uma nova terra. Como eu disse, uma terra restaurada pelo Senhor. Deus trazendo de volta, ou Deus restaurando. Até há algum tempo atrás estava fazendo uma matéria do mestrado lá no Jumper e eu acho que foi o doutor Eber Campos que ele disse algo que eu não tinha ouvido. Ele disse assim que não é um retorno ao Éden. Não é um retorno ao Éden, porque no Éden o homem tinha alguma tecnologia no Éden? Não. É um retorno além do Éden, vai ser muito bom, como no Éden, mas vai ser além porque Dr. Eber, por exemplo, defende isso, né, das coisas que surgiram depois de tecnologia, de conforto, né, que Adão não tinha e que se tem hoje, né? Então vai ser um retorno, não vai ser um retorno ao Éden, mas vai ser uma restauração que será ainda melhor do que o Éden, ainda melhor do que Adão e Eva experimentaram no início. A glória de Cristo incluirá a redenção do nosso corpo, não apenas da alma. Vamos lá para Filipenses 3. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3. Se alguém quiser, meus irmãos, fazer alguma observação, eu fico preocupado com o tempo, por isso que eu estou falando aqui, mas se alguém tiver alguma observação, reverendo Wellington, fique à vontade, viu? Para corrigir, para complementar. Até aqui alguma observação? Se tem qualquer coisa, fique à vontade para falar. Filipenses 3. Tudo bem aqui, meus irmãos? Sim. Tem um microfone? Eu acho que eu falo alto com o microfone é até pior. É para quem está em casa poder ouvir, dona Elaine. Tá. Com referência àquela passagem que Jesus fala que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, na Bíblia nossa, a não ser que seja na Adventista, não existe vírgula. Sim, é isso mesmo. Né? O que o nosso irmão André falou é que a Bíblia, se disse aquela das Testemunhas de Jeová, né? Que tem a vírgula. A nossa não. A nossa não, tá? É só um esclarecimento, porque eu não Adventista estava... também, né? Adventista também, Mas a nossa não. A nossa dá essa... E a ideia do texto grego é essa mesmo. Jesus diz, por que em outras passagens... E é interessante porque há outros versículos Jesus diz, em verdade vos digo. Nananana. As outras partes eles traduzem assim, mas essa eles colocam a vírgula. Estranho, né? Isso é intencional para corroborar com a heresia. Quer dizer, eles têm uma heresia, a Ellen White falou muita bobagem, e eles têm agora que justificar a heresia. Aí eles mudam, como a tradução dos Testemunhos de Jeová. Eles traduziram do jeito deles. Você pega João 1, eles dizem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, aí eles colocam Deus com letra minúscula. Para dizer que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso.
É um Deus menor, criado. Agora, se você traduz a Bíblia do seu jeito, você pode ensinar qualquer coisa, né? Obrigado, dona Elaine, obrigado. Filipenses 3, versos 20 e 21, Paulo diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, olha só o que Paulo diz, o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então nós temos um corpo que é corruptível, né? Escrevendo aos Coríntios também ele fala sobre isso, né? Se não me engano, que fala do tabernáculo, que é um tabernáculo terrestre, mas um dia nós vamos receber um edifício. Hoje o nosso corpo é como uma tenda. Paulo até faz essa comparação, né? Uma tenda é algo que não tem fundamento, mas um dia o nosso corpo será um edifício com fundamento. Hoje o nosso corpo se deteriora, a gente vai envelhecendo, a barba vai ficando branca. Só as mulheres que o cabelo, de algumas, não embranquece, eu não sei que segredo é esse, né? Das mulheres. Mas a gente envelhece, você pode usar creme aqui, ali, fazer plástico, você vai envelhecer. Uma coisa que me chama a atenção, às vezes fazem alguns vídeos, do pessoal do passado, artistas famosos, aquelas mulheres que eram, né, atrizes famosas do passado, e começa a mostrar a foto e mostra como elas vão envelhecendo. Meu Deus, fulano ficou assim, aquele fulano está assim hoje, fulano... E a gente também, né? A gente vai envelhecendo. O nosso corpo se deteriora. Isso é o quê? Efeito do pecado, o envelhecimento, doença, tudo mais. Agora, Paulo está dizendo que assim como Cristo teve o seu corpo transformado em glória, porque Jesus, quando ressuscitou, era o corpo de Jesus mesmo. Tomé tocou até nas marcas. Aí veio até uma dúvida, algumas pessoas me perguntaram ao longo da semana: pastor, se o nosso corpo será como o de Cristo, então se a gente tiver um problema, por exemplo, a pessoa perdeu um membro, na glória o corpo vai estar assim? Por quê? Porque Jesus ficou com as marcas da crucificação. Eu dizia, não, no caso de Cristo, era para testificar que era o corpo mesmo dele, da crucificação. Mas não significa, eu creio, que o nosso corpo, se tiver, por exemplo, a pessoa morreu baleado, e no corpo da ressurreição vai ter aquela marca. Não creio nisso, né? Nosso corpo será transformado em glória e não sofrerá mais os efeitos do pecado. Então vai ser uma redenção do espírito e também do corpo. Do espírito porque... quando a gente morre e o nosso espírito vai para o Senhor, já não haverá mais pecado. Aliás, a morte é para o crente uma libertação do pecado. E do corpo também não haverá mais a presença do pecado no nosso corpo e nem as consequências do pecado. Porque o envelhecimento, a morte, tudo isso. Aí também há um debate, né? Alguns perguntam, será que se Adão não tivesse pecado, ele iria viver sempre ou ele não iria envelhecer? Uma coisa é certa, meus irmãos, quem é o único ser que é eterno? Que nunca foi criado e nunca vai deixar de existir? É Deus. Nós somos eternos? Não, porque nós somos criados. Mas vamos deixar de existir? Não, porque aquele que é eterno, nós não somos eternos. Aquele que é eterno vai sustentar a nossa existência para todo sempre. Então nós não temos eternidade em nós mesmos, capacidade para existirmos para sempre. Deus tem, porque Ele não foi criado e Ele nunca vai deixar de existir. E a ideia é que Ele vai, então, redimir o nosso corpo para que habitemos com Ele para todo o sempre. Ele vai garantir. Então, por que nós não vamos envelhecer? Porque Ele vai garantir isso. O nosso corpo vai ter essa bênção, né? Que eu não sei se o de Adão tinha, não sei se Adão tinha, se no caso, isso tudo é especulação, se Adão não tivesse pecado, se ele viveria para sempre. Não, porque o único que é eterno, como eu disse, é o Senhor, né? Qual era a capacidade do corpo de Adão, eu não sei. Mas o que a Bíblia diz é que o nosso corpo será restaurado, né? Redimido, e como Paulo colocou, como de Cristo, e então nós não experimentaremos os efeitos do pecado e habitaremos com Ele para sempre. Aliás, falando de Filipenses, voltando aqui Filipenses 3, me chama a atenção, não é o assunto agora, mas olha o que Paulo diz no verso 20, pois a nossa pátria está no céu, nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Vejam, a esperança de Paulo não era nessa vida. Daí Paulo dizer em Filipenses, se você voltar um pouco, Filipenses 1, 21, o que ele diz? Filipenses 1, 21, olha aí, ó. Encontraram?
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não estava com seus olhos fixos aqui neste mundo. Em outra passagem ele diz, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Essa expectativa, e é o que Paulo escreveu, como nós lemos no início do culto, 1 Coríntios 15, se a nossa esperança em Cristo for apenas nessa vida, nós somos infelizes. Mas a nossa esperança em Cristo está além dessa vida. Isso me faz recordar o que o autor aos Hebreus diz de Abraão, que ansiava uma pátria superior. Então é isso, meus irmãos, a nossa expectativa não tem que estar nessa pátria aqui, nesta cidade aqui, neste mundo aqui. Não vivemos alienados, é verdade, nós lidamos com as coisas do dia a dia, não podemos ser alienados, mas a nossa esperança maior não tem que ser nessa vida. Eu preciso trabalhar, me matar de trabalhar para conquistar coisas, para ter uma vida. Pare com isso. Trabalhe sim, procure o sustento, não seja irresponsável, não seja alienado, mas não coloque o seu coração. Eu creio que, em suma, é o que Salomão trabalha em Eclesiastes. Tanto é que no final ele diz, o resumo de tudo, teme a Deus, leve Deus a sério, né? Porque essa vida aqui, debaixo do sol, debaixo do céu, muitas vezes é correr atrás do vento. Nossa esperança tem que estar na pátria celestial. E quando a gente diz pátria celestial, também não pensem assim, a gente vai morrer e Jesus vai voltar e vai nos levar para o céu e vamos ficar pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa, não é nada disso. Ele vai fazer novos céus e nova terra. E vamos ter um corpo redimido, restaurado, podendo desfrutar, meus irmãos, dos novos céus e nova terra. Então vai ser algo maravilhoso. Ninguém vai ter corpo etéreo, como anjo, ficando tocando harpa. Inclusive nós vamos trabalhar, eu creio, e aí eu sigo essa linha do Dr. Heber Campos, que haverá governos, né? E vamos trabalhar, e vamos, enfim, vai ser uma vida, pense nessa vida mais perfeita. Como seria essa vida aqui mais perfeita? Sem pecado, sem morte, sem doença, sem cobiça, né? Uma terra sem problemas. Então vai ser algo maravilhoso. Para a gente encerrar, promessa da redenção de todas as coisas. Nós vamos olhar um pouquinho agora para Isaías e Apocalipse. Apocalipse nós já lemos, né? Apocalipse 21. Os reis da terra levarão a Deus a glória e a honra das nações. Haverá redenção da cultura. Hoje se fala muito, né, reverendo Wellington, sobre a questão da redenção. Vamos redimir a cultura, vamos redimir a arte, vamos redimir a política, redimir a ciência, redimir... É interessante um esforço, pregando a Cristo, fazendo diferença nesse mundo, né, dentro da cosmovisão bíblica. Agora eu percebo que alguns desses nossos irmãos no neocalvinismo acabam colocando muita esperança, né? E aí eles leem Schaeffer, e eu gosto muito de ler Francis Schaeffer, mas alguns ficam tão empolgados achando que nós vamos conseguir redimir o mundo aqui, que nós vamos redimir alguma coisa. Irmãos, nós não redimimos nada, é o Evangelho quem redime. E não pensem que nós vamos ter aqui a redenção da política aqui. Não é nem nesse governo, nem era o passado. A redenção da arte, redenção da cultura, da educação. Ainda que devamos orar, nos esforçar, mas a redenção acontecerá na glória. Pela Bíblia, esse mundo, as coisas ainda vão piorar. Não desanime, continue orando, servindo, faça a diferença onde você está, sendo o sal da terra e luz do mundo. Mas não coloque a sua esperança nisso. Você vai se frustrar. Nós tentamos, a igreja tentou, olha, a política não foi redimida. A cultura, a arte, o cinema, a música não foi redimida. Não significa que não devamos tentar fazer diferença. Significa que não devemos colocar nossa esperança numa redenção agora. Porque a redenção acontecerá na glória de forma definitiva, mas é o Evangelho quem redime, né? Haverá redenção da cultura na glória. Haverá redenção do corpo na glória. Nós já lemos Filipenses 3, 20 e 21. Haverá redenção dos relacionamentos de forma perfeita na glória. Você ora, você deve buscar ter bom relacionamento, mas isso de forma perfeita vai acontecer na glória. Aquilo que Adão experimentou, o relacionamento perfeito com Deus, relacionamento perfeito com a criação e relacionamento perfeito com o semelhante que ele tinha com Eva, isso só vamos experimentar na glória, né? Isaías 11, abra a sua Bíblia, Isaías 11. Tem um livro, não sei se o reverendo Wellington se lembra, eu tenho esse livro, é A Criação Restaurada, é que o nome do autor é um pouco... Albert
Wolters, é esse mesmo. Esse livretinho também é muito interessante, trata também de cosmovisão, a criação restaurada, eu indico, e eu tenho esse livro, se alguém quiser emprestado, está à disposição. Olha o que diz o texto, eu vou ler a partir do verso 5, o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Haverá, meus irmãos, a redenção de toda a criação. Hoje os animais, muitos animais são ferozes, até para a própria autopreservação deles, né? Mas na redenção de todas as coisas, isso já não mais acontecerá, né? Nenhum animal precisará ter medo, precisa ser arisco, ou atacar, ou matar. Não haverá mais isso, não haverá mais isso. Redenção da adoração. Vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse 5. E eu quero já ir caminhando aqui para o encerramento, porque nosso horário já se encerrou. Apocalipse 5, a partir do verso de número 11. Nós poderíamos citar também o final do capítulo 6. Olha aí, meus irmãos, fala, Apocalipse 5. Vi e ouvi, a partir do verso 11. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Um pouquinho à frente, olhem Apocalipse 7, a partir do verso 9, depois destas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra, o poder e a força, sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então esse texto nós vimos no domingo passado, e cantamos aquele cântico de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar, porque de fato haverá restauração da adoração. E nós então adoraremos ao Senhor de forma perfeita e plena para todo o sempre. Concluindo, queridos, estamos vivendo no tempo entre o já e o ainda não, essa tensão. Deus já nos redimiu do nosso pecado, mas ainda não completou totalmente a sua obra em nós e na criação. Nós podemos nos considerar salvos, aqueles que estão em Cristo Jesus, sim, mas a nossa salvação ainda não foi consumada. Mas fique tranquilo, aquele que começou a boa obra, ele vai consumar. Nós que fomos escolhidos por Deus, justificados pela fé em Cristo Jesus, estamos sendo santificados, um dia seremos glorificados e feitos e termos o nosso corpo semelhante ao de Cristo na glorificação. Quando Jesus voltar, este mundo será totalmente redimido, tudo será restaurado, será a perfeição do imperfeito e a eternidade do temporário. Tudo será glorioso para a glória do próprio Deus por meio de Jesus Cristo. Aplicação. Você entende o propósito para o qual foi criado? Você entende que a sua esperança em Cristo tem que ser além dessa vida? Como disse Jesus, para de ficar juntando tesouros na terra, colocando toda a sua esperança aqui. Passe a juntar tesouros no céu. Onde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está a sua esperança? A sua esperança em Cristo está além dessa vida? Você foi criado para a glória, para a eternidade, para o Senhor. Você já assimilou uma visão cristocêntrica de todas as coisas? E que a sua vida tem que ser para a glória do Senhor? Você já abraçou o seu chamado para glorificar o Deus Trino e desfrutar dele para todo sempre, em todas as dimensões da existência humana? Você tem se preparado para se encontrar com Jesus e estar com Ele eternamente em glória?
Irmãos, vamos colocar como Davi, né, a nossa esperança de que do Senhor é a salvação, de que Jesus vai voltar. Até lá, até o Senhor fazer novas todas as coisas, até que as primeiras coisas passem, vamos clamar ao Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor e olhar para a esperança futura em Cristo Jesus. No presente Ele já está conosco, Ele já nos sustenta, e nos sustentando na esperança também do porvir.